Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém? Graças a Deus, né? Nós já vamos aqui para a palavra, mas antes eu quero estar aqui agradecendo ao Senhor, né? Mais essa vez por este culto abençoado, irmãos. Confesso que este culto está sendo maravilhoso, né? Os louvores aqui dos jovens, os louvores das mulheres, como foi dito, né? É o que nós sempre falamos, irmãos. Temos que ter união, um só foco, união, fazer com amor, com alegria, oração, como minha esposa me lembrou, consagração, jejum, né? E aí sim, irmãos, porque quem faz não somos nós. Quem faz é Deus através de nós. Mas não é de qualquer maneira, né? Nós temos que estar realmente no foco para que Deus possa nos usar. O hino dos jovens também, né? Gostei muito dos louvores aqui, porque tem tudo a ver com o estudo que nós vamos dar na terça-feira, que a presença de Deus é muito melhor do que dinheiro, do que riquezas, do que fama. Tem tudo a ver com o tema do estudo bíblico, para mostrar como Deus confirma, né, as coisas. Eu estava estudando ali, irmãos, para o estudo bíblico da terça-feira, quando acabei de estudar, que eu fui ouvir o Minuto com Deus, a passagem ali do Minuto com Deus, a mesma passagem que eu estava estudando, para mostrar como que Deus fala neste lugar, né? E isso é maravilhoso, irmãos. E é muito bom esses louvores também, porque a gente está investindo, né, nos equipamentos, para também estar colocando ali, postando no YouTube, né, os louvores, as pregações, e com qualidade. Então, às vezes eu vou lá para o meu trabalho, quando eu estou indo para o meu trabalho, eu coloco ali os louvores dos jovens, irmãos. Porque aqui na igreja a gente já sente a presença, mas quando nós estamos ali no nosso particular também, a gente se concentra mais, né? A gente fica ali ligadinho. E ali, meus irmãos, eu me aquebranto muito, fica muito bonito os louvores. Então, quem quiser também, né, ficar ouvindo depois, assistindo depois, tem um canal do YouTube. Os irmãos vão acessar lá. Aproveite também, curte, comenta também, né? Porque é uma obra da igreja, é uma obra do ministério, né? Quem não souber, pastor, não sei mexer com isso, pede para os seus filhos, que seus filhos sabem. Com certeza, os jovens de hoje em dia sabem, né? Então ajuda, irmãos, ajuda também a divulgar para mais vidas. Eu estava vendo um vídeo ali do estudo bíblico, às vezes a gente pensa assim que não é nada, mas eu estava vendo ali um vídeo do estudo bíblico, né? Que eu dei há um ano atrás mais ou menos. Está com 1.200 visualizações. Então foram 1.200 vidas alcançadas através de um vídeo, né, irmãos? Mas nós temos que nos unir, né, nessa força para estar aí divulgando também, porque faz parte da obra do Senhor também. Pastor Evaldo chegou hoje e falou que estava ali assistindo o estudo bíblico também, né, da última terça. Então tem sido uma bênção do Senhor e vidas têm sido alcançadas para a glória e para a honra do Senhor. Então vamos lá, irmãos, para a palavra nessa noite, né? Vamos aprender um pouquinho da palavra, meditar um pouquinho. A palavra, calma que eu vou falar, mulher apressada. Irmãos, a palavra está em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, versículo 22, Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus, né, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e o versículo 22, Mateus bem facinho, né? Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 14, 22. Todos acharam? Amém. Cadê a Lara? A Lara trouxe uma visitante hoje, está ali sentada na cadeira, a visitante que ela trouxe. Quando ela passou ali, eu pensei que era um bebezinho mesmo no colo dela. Mateus 14, versículo 22. Diz assim, irmãos. Todos acharam? Amém. Falta a Carol? Carol está procurando aí. Mateus 14, versículo 22. Diz assim, irmãos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Irmãos, preste bastante atenção nisso, né? Jesus mandou que os discípulos subissem no barco e fossem para o outro lado. E tendo despedido a multidão, aqui no versículo 23, vai dizer que Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Só até aí, irmão, só até aí. Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus, sempre dando glória ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre sobre as nossas vidas, irmãos. Essa palavra, ela é muito conhecida, né?
Quando os discípulos estavam ali passando para o outro lado, aí um forte vento começou ali a combater sobre o barco, fustigar o barco, né? E ali, Jesus, que estava orando, ele deixou de orar e foi de encontro aos discípulos andando sobre as águas. Vai dizer que os discípulos, eles estavam aterrorizados por causa do vento, né? Por causa da tempestade, irmãos. E o tema dessa mensagem de hoje, irmãos, é o Deus que ora por nós. Falamos disso aqui um pouquinho no estudo bíblico, né? Mas aí eu quis aprofundar mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho essa palavra, porque eu achei interessante, irmãos, porque nós temos um Deus que ora por nós. Se a nossa oração, nós que somos pecadores, mas a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, imagine a oração do santo dos santos que nunca pecou nessa vida, irmãos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se a nossa oração em nome de Jesus já tem poder, imagine a oração do próprio Jesus. E ele está orando por mim e por você. Aqui vai falar também de tempestade, né? Com a forte tempestade ali, começou ali a aterrorizar os discípulos. E quantos de nós, irmãos, não enfrentamos muitas tempestades nessa vida? Muitas vezes e por muito tempo, nós podemos enfrentar vários tipos de tempestades nas nossas vidas. Talvez você enfrentou uma tempestade nessa semana que se passou. Talvez você enfrentou uma tempestade, né, no mês que se passou. Talvez você está enfrentando uma tempestade agora, ou talvez você ainda vai enfrentar uma tempestade. Porque a tempestade vem para todos. Se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina que é certeza, irmãos, é que o vento sopra para todos. A Bíblia não fala dos dois fundamentos das duas casas, né? Uma edificada na areia e a outra edificada na rocha. Vai dizer ali que o vento, as águas combateram sobre as duas. Então, tanto nós que estamos firmando nossa casa na rocha, como aqueles que estão com a sua casa na areia, irmãos, o vento sopra para todos. O vento não escolhe, irmãos, o vento sopra para todos. Então, uma certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos enfrentar tempestades. E uma pergunta que nós podemos fazer nas nossas vidas é essa: aonde Jesus está quando o vento sopra forte contra as nossas vidas? Porque quantas vezes, irmãos, nós estamos ali enfrentando, né, um vento forte, e ali a gente ora, a gente busca, a gente fica esperando o socorro de Deus, mas parece que não está acontecendo nada. Às vezes nós enfrentamos um vento assim que nós pensamos: Senhor, dessa vez eu não sei se eu vou suportar. Dessa vez eu não sei se eu vou aguentar. E por mais que nós tenhamos pessoas que nos amam nessa terra, que oram por nós, que nos ajudam, irmãos, tem coisa, irmãos, que o ser humano, que nós como irmãos em Cristo Jesus não podemos fazer, né? Por mais que eu tenha pessoas que orem por mim, que me amam, que querem me ajudar, tem coisas que meu irmão não pode fazer por mim. Tem coisa que a minha esposa não pode fazer por mim. É por isso que muitas vezes nós falamos: nesse caso eu só posso orar. Às vezes o irmão vem até mim, né? Conta a dificuldade que está passando, conta a provação que está passando, fala: pastor, estou passando por essa prova. Às vezes eu recebo mensagem, irmãos, de WhatsApp, de irmãos assim, que assistem também, né, as programações aqui do ministério, e mandam mensagem ali pelo WhatsApp. Irmãos, e tem um irmão, é o nosso irmão Alcimar. Os irmãos até decoram esse nome aí, ó. Irmão Alcimar, que ele acompanha a gente há muito tempo. E esse irmão, ele passa tanta prova na família, com a esposa, na vida dele também. E às vezes ele fala ali, irmãos, ele fala o que ele está passando, ele conta o que ele está passando. Aí eu não consigo nem responder alguma coisa. A única coisa que eu consigo responder para ele é falar: irmão, a única coisa que eu posso fazer pela sua vida é orar em nome de Jesus para Deus te dar a vitória. Porque tem situações, irmãos, que nós ficamos até sem reação. Como que eu vou ajudar? Aí nós falamos: só posso orar nesse caso. Então, meus irmãos, nós podemos fazer essa pergunta: aonde Jesus está quando nós estamos enfrentando aquele vento forte, aquela tempestade? O próprio texto aqui que nós lemos nos responde isso. Quer ver? Hoje nós vamos usar o projetor aqui, irmãos. Hoje nós vamos usar, porque são vários versículos, então nós vamos usar aqui. Eu peço que os irmãos prestem atenção também. O próprio texto vai responder aonde Jesus está quando nós estamos enfrentando uma tempestade. Pedro pode colocar aí. Olha só, irmãos, Mateus capítulo 14, no versículo 22, que nós já lemos aqui, ó. Versículo 22, olha o que vai dizer aqui, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Isso é interessante, né? Que o próprio Senhor Jesus enviou os discípulos para enfrentar uma tempestade. Sabe, irmãos? Muitas vezes, para nós sermos aperfeiçoados em algo nas nossas vidas,
Deus ele vai precisar permitir uma tempestade. E às vezes nós ficamos questionando: Senhor, eu estou te servindo, por que essa tempestade veio sobre a nossa vida? Pode ter certeza, irmãos, não é para nos matar, é para nos aperfeiçoar, é para aperfeiçoar a nossa fé. Então olha só, versículo 23, Pedro, pode colocar. Os discípulos obedeceram a ordem de Jesus, né? E no versículo 23 vai dizer assim, ó: despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Olha, irmãos, enquanto os discípulos estavam ali de encontro à tempestade, enquanto os discípulos... Abaixou aqui, Pedro. Abaixou o microfone. Enquanto os discípulos estavam ali, irmãos, indo de encontro à tempestade, enquanto os discípulos estavam ali enfrentando a tempestade, Jesus, ele estava orando. Isso nos ensina algo, irmãos. Quando nós estamos enfrentando as nossas dificuldades nas nossas vidas, Jesus não está deixando de interceder por nós. Jesus, ele está orando por nós para nos dar a vitória em qualquer situação. É por isso que nós nunca podemos perder a nossa fé, perder a nossa confiança em Deus. Jesus estava orando e logo depois de orar, ele foi de encontro aos discípulos, ele foi ali socorrer aos discípulos, cheio do poder de Deus, porque Jesus, quando orava, ele se enchia do poder de Deus. Então não sei qual a tempestade que você tem enfrentado, mas saiba que você tem um Deus que está intercedendo junto ao Pai, está orando por você. Vamos acompanhar isso aqui mais, irmãos, aqui na nossa lição de hoje. Até tenho mania de falar lição, né? Por causa do estudo bíblico. Na nossa pregação de hoje, lá em Romanos 8, versículo 34. Ó. Romanos capítulo 8, versículo 34. Olha só o que vai dizer. Ó. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, ele veio sobre essa terra, ele morreu naquele madeiro, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus e agora ele está à destra de Deus Pai, fazendo o quê? Orando por nós, irmãos, intercedendo por todos nós. Irmãos, vamos falar a verdade, né? O crente, ele é um privilegiado. O crente é um privilegiado, irmãos, porque Deus, ele está ali sempre repreendendo todo o mal contra as nossas vidas. Pode o diabo se levantar, tem essa questão de oração contrária, né? A oração contrária, irmãos, oração contrária tem mais poder do que a oração feita pelo nosso Senhor Jesus? Nunca que a oração contrária tem mais poder que a nossa oração, que a oração feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu costumo até pensar o seguinte: quem ora contrário contra um servo de Deus, irmãos, vai sofrer as consequências da própria oração contrária. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que nós semeamos, plantamos, nós colhemos. Então, se eu oro abençoando meus irmãos, eu vou colher as bênçãos também. Agora, se eu oro, se eu desejo mal para o meu irmão, o mal vai vir, é sobre minha vida. Por quê? Porque eu estou semeando mal, plantando mal, e com certeza vou colher o mal também. Então eu já dei aqui o testemunho para os irmãos, né, que lá na rádio sempre ligava uma senhora ali falando: pastor, fizeram uma macumba para mim. Pastor, a minha vizinha fez uma macumba para mim. Pastor, fizeram um trabalho para mim. Toda vez eu falava: irmã, mas a senhora acha que o diabo e seus adeptos têm mais poder do que o Deus que você serve, irmã? Não, pastor, não tem não. Então pronto, irmã, fique tranquila, descanse no Senhor. Apenas repreenda esse Satanás do inferno, que a oração de Jesus é muito mais poderosa que a oração do reino das trevas, irmãos. Então nós temos um Deus que ora por nós e a oração dele é poderosa. Jesus, irmãos, e o mais interessante disso tudo, e o melhor disso tudo, o mais maravilhoso disso tudo, é que Jesus, ele conhece perfeitamente a nossa dor. Às vezes pode chegar uma vida também, né, e te contar o que está passando, te falar a dificuldade que está enfrentando. Aí você pode até dizer assim, ó: eu sei exatamente o que você está sentindo. Às vezes nós não temos essa força de expressão de falar isso. Não, eu sei exatamente, eu te entendo. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Mas, irmãos, nós não sabemos exatamente o que a outra pessoa está sentindo, né? Só Deus e a pessoa sabe exatamente o que ela está sentindo. Por mais que a gente entenda mais ou menos, por mais que a gente já tenha enfrentado as mesmas situações que às vezes outras vidas enfrentam, nós não podemos conhecer com perfeição a dor que a outra pessoa está sentindo. Agora Jesus,
Ele conhece perfeitamente a minha e a sua dor, irmãos. Porque Jesus, ele mesmo sendo Deus, a Bíblia vai dizer que ele assumiu a forma do homem. Assumiu a forma de uma figura humana. É interessante, né, irmãos? Deus, ele nos criou a imagem e semelhança dele. Mas o próprio Deus, para nos salvar, se fez imagem e semelhança do homem. Para nos salvar, né? O Criador tomou a forma da criatura. E por que que Jesus teve que vir sobre essa terra, irmãos? Para passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele é um Deus que sente as nossas dores. Ele teve que vir para cá, irmãos, para enfrentar as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, para passar as mesmas provações que nós passamos, para sofrer as mesmas tentações que nós sofremos, para sentir as mesmas emoções que nós sentimos. Quem não se lembra, né, na morte de Lázaro? O que a Bíblia vai dizer? Que Jesus chorou. Jesus se emociona também. Jesus fica triste também. Jesus, ele chora também. Certa vez ele olhou para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, e falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, assim como a galinha faz com seus filhotinhos, mas vocês não quiseram. Por causa disso, a casa de vocês ficará deserta. Ou seja, vai vir a destruição. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que Jesus, ele fez esse lamento, sabe como? Chorando. Jesus, ele fez esse lamento com lágrimas nos olhos. Jerusalém, eu estou querendo salvar vocês, e vocês não estão querendo. Vai chegar a destruição sobre vocês. Jesus, ele chora. Ele sente as nossas dores, irmãos. Quando Marta estava chorando, ele chorou junto com Marta. Quando você está chorando, Jesus está chorando junto com você. Quando você está preocupado, Jesus sabe exatamente o que está te preocupando. E ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. É o Deus que sente as nossas dores. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. A Bíblia fala que Jesus, ele é o supremo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E o que é o sacerdote? Sacerdote é aquele que pega a causa do povo e leva diante de Deus. Ou seja, aquele que intercede pelo povo. Ele pega a causa da nossa irmã Osmarina. Ele pega a causa da Júlia. É o sacerdote e leva diante de Deus. Essa é a causa da minha filha. Essa é a causa do meu filho. Senhor, faça algo. Pai, faça algo pelo meu filho e pela minha filha. É o sacerdote que está intercedendo por mim e por você. Olha só o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 15, irmãos. Olha só. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, irmãos, o nosso sacerdote não é aquele sacerdote que não sabe, que não conhece a nossa dor, não. O nosso sacerdote, ele sabe exatamente tudo aquilo que nós passamos e precisamos, porque ele também passou por isso, irmãos. E mais do que tudo, e mais do que isso, Deus é um Deus também onisciente que sabe de todas as coisas. Mais uma vez a palavra que está dizendo que Jesus, ele ora por nós. Ele intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, irmãos. Aqui também nós vamos aprender, irmãos, que Jesus, ele orou por Pedro. Temos uma passagem bastante interessante, onde mostra isso na prática. Jesus orando por Pedro. Olha só aqui, ó, em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32. Lucas 22, versículo 31 ao 32. Olha o que diz aqui, ó. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Pode passar, Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha, irmãos, mas eu, aqui era Jesus que estava falando, ó. Mas eu roguei por ti. Então Jesus está falando: Pedro, eu orei por ti. Porque no contexto dessa passagem é interessante. Jesus estava falando ali que ia morrer, né? Que ia ter que morrer ali naquela cruz, e que muitos iam abandonar ele. Aí Pedro falou: eu não, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Senhor, eu nunca vou te abandonar, eu vou estar contigo até o fim. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, Pedro, pois hoje mesmo Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Hoje mesmo Satanás quis te matar. Jesus está falando isso. Hoje mesmo Satanás quis te destruir. Irmãos, nós só estamos vivos porque nós temos um Deus que nos protege.
Porque senão Satanás já tinha nos matado, nos destruído. Por isso que é perigoso sair da presença de Deus. Ainda mais conhecendo a palavra. Tem muitas pessoas que não conhecem a palavra, não está muito apercebido, né, quanto a essa proteção que Deus nos dá, né? E aí a Bíblia fala que Deus ele não leva em conta os tempos da ignorância, né? Deus ainda vai dando o livramento ali, porque muitas vezes Deus tem um propósito também, Deus sabe que aquela pessoa vai chegar um dia, vai se render a Ele. Certa vez eu estava lá na igreja, né, na primeira igreja que eu comecei ali, que eu me converti na primeira igreja, e ali, irmãos, certa vez estava um pregador lá, e esse pregador, como sempre eu estava escondido lá no último banco da igreja, né, escondido ali para ninguém me ver, mas esse pregador, né, usado por Deus, ele falou: você lá de trás, se levanta aí. Aí eu me levantei e começou as profecias, irmãos, aí começou: te vejo pregando a palavra, eu te vejo fazendo a obra do Senhor, eu te vejo assim, eu te vejo assado, e eu lá, na minha lá, né. Aí teve uma hora que ele falou assim: olha, o diabo já tentou te matar. É claro, irmãos, todos nós podemos falar isso, isso é evidente, isso é claro, mas irmãos, da maneira que ele falou ali, eu senti a presença de Deus tão grande, eu me aquebrantei, eu até me emocionei, até chorei, irmãos, da maneira que ele falou. Falou: ó, o diabo, ele já te tentou matar várias vezes naquele boteco que você ia. Lembra como ele falou isso? Eu estava com a camiseta do Real Madrid, de time, né? Ele falou: eu não te vejo com as camisetas, eu te vejo de terno. Eu falava: aonde que eu vou usar um terno? Agora eu uso direto, né, irmãos? Então o que acontece? Aí ele falou assim: ó, todas as vezes que você estava lá naquele boteco, o diabo estava ali tentando te matar. Ele só não te matou porque tinha um anjo do seu lado. Irmãos, na mesma hora Deus trouxe na minha mente, na minha lembrança, porque eu já frequentei vários botecos. Quando eu estava no mundão, irmãos, o que eu mais frequentava era boteco. Mas, irmãos, na mesma hora veio a cena direitinho. Deu lá no bar do Robério, lá na 6, né? O bar do Robério. Veio a cena direitinho, deu naquele boteco ali, irmãos, bebendo, e o diabo querendo me matar. Eu creio que Deus ele trouxe aquela cena, fazendo eu lembrar: tá vendo, meu filho? Aquele dia que você estava lá, o diabo ia te matar. E vários livramentos, irmãos. Se for contar para os irmãos aqui, é umas 2 horas contando de livramentos que Deus me deu. E aí, o profeta falou assim, ó: tinha um anjo do Senhor do seu lado. Porque Jesus, irmãos, intercede por nós, e quando Ele intercede, nós temos um anjo nos guardando, um anjo nos protegendo. A Bíblia fala: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, meus irmãos, nós só não estamos mortos porque Jesus intercedeu por nós hoje mesmo. Hoje mesmo o diabo tentou nos matar. E o que Jesus fez? Vou dar livramento para o meu servo, que ele vai me adorar lá de noite. Então, meus irmãos, é muito perigoso. Saber do perigo, que a Bíblia fala que o diabo, ele está aí ao redor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. Bramando como leão. Já viu aquela cena daquele leão furioso? Certa vez eu vi uma cena do zoológico, acho que é lá nos Estados Unidos, esse zoológico, que lá o zoológico tem um vidro, né? Um vidro bem grosso, um vidro bem forte assim. As pessoas ficam vendo os animais assim, ó, e só tem um vidro para separar os animais das pessoas, né? Fica até pensando: se esse vidro quebrar, né? Mas é muito forte, irmãos, não quebra. Então, irmãos, certa vez eu vi ali uma cena, era um garotinho, um bebezinho não tinha nem a noção do perigo. Aí esse bebezinho sentou ali perto do vidro, irmãos, perto do vidro, né, do leão, e o leão ali, ó, chega e estava bufando, né, como se diz aí. O leão estava bufando ali, irmãos, para querer pegar aquela criança ali, e o leão colocava as patas no vidro, assim, ó, começava a arranhar o vidro ali, ó, irmãos, com uma fúria querendo pegar aquela criança, achando que ia conseguir pegar a criança ali para matar a criança. O diabo, ele é desse jeito, irmãos. Ele está bramando como um leão furioso, caçando a quem ele possa tragar. E quem ele vai tragar? Quem está desapercebido. Quem conhece a palavra e sai da presença de Deus. Quem fica brincando aí, irmãos, né? Dando mole para o azar. Então, é esses que estão desapercebidos que o diabo pega com mais facilidade, que estão fora da presença do Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Tem proteção. Então, o mundo não percebe o perigo que está correndo. E por que o diabo ainda não tragou esses que estão aí desapercebidos? Porque nós estamos orando também. Porque Jesus também está orando. E claro que Jesus tem um propósito na vida de todos. Mas se essa vida vai aceitar o propósito de Jesus, irmãos, eles sempre vão receber livramentos. Agora, se essa vida é uma vida que nunca vai aceitar o propósito de Deus, se essa vida é uma vida que nunca vai receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, irmãos, fatalmente, infelizmente, é pesado dizer isso, mas tem que ser dito, fatalmente, uma hora ou outra, o diabo vai tragar essa vida. E o problema, irmãos, não é morrer. Nosso maior problema não é morrer.
O nosso maior problema é morrer sem Jesus. Quantas vidas já não foram ceifadas hoje? Quantos jovens já não se mataram hoje? Quantas vidas não foram para uma balada e não voltaram mais? Quantas vidas no leito de hospital continuaram ali com seu orgulho, não reconhecendo Jesus como o único Salvador, irmãos? Quantas pessoas não foram ceifadas? Então, meus irmãos, graças a Deus nós temos um sumo sacerdote, nós temos um Deus que ora por nós e está nos protegendo. Graças a Ele nós estamos aqui hoje. Então Jesus falou: Pedro, hoje mesmo o diabo ia te matar, mas eu orei por você. Então veja que nós não podemos contar nem vantagem, né? Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou fazer aquilo outro, Senhor, eu vou fazer aquilo. Irmãos, nós nunca sabemos o dia de amanhã. Tem um ditado que diz assim, ó: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem muitas pessoas postergando, né, a volta para Jesus. Todos os dias ouve: volta para Jesus, volta para Jesus, volta para a igreja, volte a cultuar com seus irmãos. E continua brincando, né? Porque, irmãos, às vezes a pessoa fala: eu estou com Jesus. Irmãos, eu acho muito difícil, eu não consigo entender, isso não entra na minha cabeça. Está com Jesus, mas não está com os irmãos, cultuando junto? Como é que é isso? Ah, só Deus sabe da minha intimidade que eu tenho com Ele. Mas espera aí, tem intimidade só com Deus, mas não tem com os irmãos? No culto? Na Santa Ceia? Na comunhão? Se alegrar junto? Sofrer junto? Sorrir junto? Chorar junto? Porque estar junto na festa é muito bom. O desafio é estar junto no dia do luto, no dia da enfermidade, no dia da doença, né, irmãos? Então não tem como a gente dizer que temos comunhão com Deus se não tivermos comunhão com o nosso irmão também. Deus não nos chamou para adorarmos a Ele sozinho. Deus nos chamou para adorarmos a Ele como igreja, como um corpo, meus irmãos. Mas graças a Deus nós temos um Deus que intercede por nós. Lá em João 17 tem uma passagem interessante. Lá a palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus orou por nós na oração sacerdotal. João 17 tem uma oração que se chama oração sacerdotal, porque é a oração de intercessão. Nessa oração vai nos ensinar que Jesus ele orou por Ele mesmo. Depois, irmãos, leem todo João 17 ali, irmãos, que é uma bênção. Eu sempre gosto de ler essa passagem porque é maravilhoso. Essa oração, essa passagem vai nos ensinar que Jesus ele orou primeiramente por Ele, né? Falou: Pai, glorifica o seu Filho, assim como eu te glorifiquei. Orou por Ele. Mas vai nos ensinar que Jesus também orou pelos seus discípulos, aqueles discípulos que estavam ali com Ele também. Mas Jesus fez algo mais profundo ainda. Ali nessa passagem vai dizer que Jesus ele também orou por todos aqueles que viessem a crer nele. Ou seja, Jesus orou por aqueles que estavam ali com Ele naquele momento, mas Jesus também orou por todos aqueles que viessem futuramente a crer nele. Ou seja, Jesus orou por mim e por você, irmãos. Nós estamos aqui hoje porque Jesus orou por mim e por você. Porque nessa oração sacerdotal, Jesus ora para Deus nos abençoar de várias maneiras. Jesus ele fala: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas Jesus também pede para o Pai nos proteger. Jesus pede para o Pai nos glorificar e pede para o Pai nos proteger também. Jesus falou assim: ó, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do maligno, que o Senhor livre eles de todo mal. É por isso que nós estamos vivos, porque Jesus ele fez essa oração. Olha só, João 17, versículo 9, coloca aí, Pedro. João, capítulo 17, versículo 9. Diz assim, ó: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Isso é sério, né, irmãos? Olha, Jesus está falando: eu oro por eles, eu não oro pelo mundo. Este mundo aqui, nós ainda vamos aprender no estudo bíblico também, né? Que mundo, irmãos, ele aparece na Bíblia. Mundo aparece na Bíblia com 3 significados diferentes. Tem o mundo, que é o mundo criado, né? Que é o planeta Terra, o mundo criado. Tem também o mundo, que são as pessoas. Quando Jesus fala assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Amou quem? As pessoas, né? Então tem o mundo, que são as pessoas que Deus amou. Mas também tem o mundo, que significa, que simboliza um sistema maligno. Aquele onde a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Que é um sistema pecaminoso. Então aqui, qual é esse mundo que Jesus não estava orando? É esse sistema. É esse sistema pecaminoso. Por quê? São aqueles que estão deliberadamente, propositalmente no pecado e não se arrependem. Por esses Jesus nem ora. Isso é forte, né, irmãos? É a Bíblia que fala, né? Não sou eu que estou inventando da minha mente.
da minha cabeça. Tem até uma passagem lá em João, né? No apóstolo João também, que diz, que fala, ó, esse pecado é para a morte, esse pecado não adianta nem orar, porque é o pecado para a morte. Tem pecado, irmão, que nem para orar é. É aquele pecado deliberado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos. Aquele pecado sem arrependimento. Pecado sem arrependimento, irmãos, não adianta nem orar. Aqueles que não querem realmente se arrepender. Então olha o que Jesus falou: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Sempre lembrando que o mundo aqui é o sistema pecaminoso, é o sistema do anticristo. Não as pessoas que estão perdidas, né, irmãos? Essas pessoas, elas precisam de oração, de intercessão. Versículo 10, pode colocar, 10 não, versículo 11. Olha só no versículo 11 também, irmãos, o que a palavra diz, ó. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Olha, irmãos, aqui Jesus orou para duas coisas. Orou para Deus nos guardar de todo mal neste mundo. E aqui também Jesus orou pela união. Eu quero que eles sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um, eu quero que eles sejam um também. Irmãos, Jesus, ele orou para nós sermos um povo unido. Irmãos, nessa caminhada nossa, nós vamos ter sim chateações. Às vezes nós vamos chatear o irmão, às vezes o irmão vai nos chatear, às vezes nós vamos magoar, às vezes nós vamos ser magoados, às vezes nós vamos discutir, às vezes nós vamos, brigar uns com os outros. Mas qual a solução para tudo isso? Se todos nós erramos, se nenhum de nós somos perfeitos, se todos nós podemos tanto ferir como sermos feridos, qual a solução para tudo isso? A solução é o perdão. A solução é relevar. A solução, irmãos, não é guardar ira, não é guardar ódio, não. A única solução viável é o perdão. Hoje eu coloquei ali no grupo, coloquei um videozinho do aniversário da igreja. Não sei se os irmãos viram. Coloquei o videozinho ali do aniversário da igreja. E ali eu achei no meu celular, e comecei a assistir. E ali quando eu comecei a assistir esse vídeo, aí eu comecei a ver, irmãos, as vidas que já passaram por aqui e que hoje em dia não estão mais aqui, porque a igreja é assim, Igreja tem aqueles que ficam muito tempo, mas tem aqueles também que entram, tem aqueles que saem, tem aqueles que chegam e tem aqueles que saem. Igreja sempre tem, esse rodízio aí. Mas aí eu comecei a ver aquelas pessoas que estavam aqui conosco outra época e não estão mais. Aí eu confesso, irmãos, que meu coração ficou apertado. O coração ficou apertadinho ali vendo aquele vídeo, irmãos? Com saudade. Aí vem a emoção, as lágrimas, enchem os nossos olhos. Aí eu falei: Deus, realmente, coração de pastor tem que ser forte. Deus, coração de pastor tem que aguentar muita coisa. Porque, irmãos, mesmo que a gente se chateia, mas quando sai, a gente sente falta, a gente se entristece. A gente não gosta, irmãos. Ninguém gosta. Ninguém pode... Às vezes nós temos esse negócio, de falar, se um sair, Deus levanta 10. Irmãos, e o sentimento, onde é que fica, Deus pode levantar 10 pessoas diferentes, mas e aquela que é única? Aquela pessoa é única nas nossas vidas. Não é verdade, irmãos? Então nós sentimos sim falta, é muito ruim. Hoje eu até quero aqui, aproveitar para dizer que eu estou muito feliz com o nosso irmão Roberto, que passou uns dias, ainda bem que só foi uns dias, passou uns dias, mas passou orando, Passou uns dias sem vir, mas graças a Deus está aí hoje. E eu confesso que eu me emocionei. Ainda bem que o único que viu foi o pastor Evaldo. Confesso que ali na porta eu me emocionei. O pastor, que sentimento é esse? Mas eu falei, eu amo esse irmão. E é verdade, irmãos. A gente sente muita falta e fica muito feliz, É igual o pai quando o filho pródigo voltou. É igual aquele quando acha uma ovelha perdida, ele se alegra mais do que com as 99 que já estão ali, porque as 99 já estão ali pertinho. Não é verdade, irmãos? Então isso é uma bênção do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Então o pastor também precisa de oração. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Jesus ele orou, Jesus ele ora por nós temos um Deus que ora por nós. Mas Jesus ele deixou esse exemplo para que nós viéssemos também seguir esse exemplo. O maior exemplo de oração, quem nos deixou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos confiar, eu tenho um Deus que ora por mim, então não vou orar. Eu tenho um Deus que ora por mim, eu não tenho que orar pelo meu irmão. Não, irmãos, é justamente o contrário. Jesus ele deixou esse exemplo para que eu e você possa estar também em constante oração, irmãos. E aqui só para concluir, irmãos, muitas vezes nós temos a impressão, de estarmos sós no momento da luta, no momento da batalha,
no momento da angústia, às vezes nós temos essa impressão de estar só. Mas, irmãos, lá no Salmos 91, versículo 15 e 16, vai dizer assim, ó: na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha só, irmãos, às vezes nós sentimos aquela angústia dentro de nós, né? E perguntamos: Senhor, o Senhor está perto de mim? Aonde está o Senhor? E a palavra diz justamente isso: na sua angústia estarei com ele. Na nossa angústia, Deus está sempre ali pertinho. Nós estamos orando e Ele está orando junto, intercedendo junto ao Pai, para que Deus, Ele possa nos dar a vitória, irmãos. Então, se nós temos um Deus que ora por nós, nós podemos dizer que a nossa vitória é certa em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra. Quem crê, aplauda o nome do Senhor, irmãos, bem forte nessa noite, porque nós temos um Deus que